Bom, pessoal, retornando aqui à nossa videoaula, né? Lembrando que os elementos do clima, eles estão diretamente ligados às relações e características do clima. Já os fatores, eles influenciam nos elementos do clima, tá? Então, o primeiro aí dos elementos do clima é o mais importante, que é a temperatura do ar, né? Corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor, né, que o planeta sofre de acordo com o que recebe do Sol, né? Agora, uma observação: a atmosfera não é aquecida pelos raios solares quando emitidos diretamente pelo Sol, e sim após reagirem com as superfícies sólidas e líquidas do planeta, ou seja, a troposfera é aquecida pela irradiação. Pessoal, nós temos a radiação, que são as incidências diretas dos raios solares sobre a Terra, como está mostrando aí no desenho abaixo, tá? Eu tenho a imagem aí do Sol, né, incidindo sobre a Terra. Agora, a temperatura aumenta, não é diretamente os raios solares, e sim um reflexo, a irradiação, porque nós temos radiação, que é essa emissão de raios solares diretamente do Sol para a Terra, e a irradiação, que é quando esses raios solares atingem a Terra, seja em parte sólida ou seja em parte líquida, e esse calor ele é reenviado novamente, né, é refletido. Então, isso nós chamamos de irradiação, tá? Por isso que quando a gente estudar o albedo, que é a capacidade de temperatura de cada corpo, seja sólido ou líquido, na superfície, nós vamos entender isso aí melhor, né? Não é diretamente o raio solar que vai fornecer esse aumento de temperatura, e sim a irradiação. Por isso que os fatores climáticos, como relevo, vegetação, influencia no processo de temperatura do planeta, do ar, né? Justamente por conta desse processo de radiação e irradiação, né? A ação e a reação, tá ok? Temos esse processo aí dentro da questão dos elementos do clima, tá ok? Oi, como eu disse para vocês, o albedo corresponde à reflexão dos raios solares em função da cor da superfície de contato, tá? A questão da superfície, ela vai contar muito nesse processo de recepção dos raios solares e emissão novamente desses raios solares, a absorção, né, e a liberação de calor, né, desses raios, por conta desses raios solares. Aí ele fala: nas regiões polares, onde o branco predomina, a reflexão gira em torno de 75% ou mais, né? A gente vai ver a tabelinha ali e analisar. Na região amazônica, por ter o predomínio do verde, reflete cerca de 15%, né? Então, é mais absorvido do que refletido. Ou seja, tem superfícies que a absorção é maior do que a reflexão, ou refração, tá? Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares, maior aquecimento e, por conseguinte, maior a irradiação solar. É o que eu falei para vocês, pessoal. Depende da cor da superfície. Por exemplo, essa é um típico exemplo da questão da relação entre cor e calor, né? Por exemplo, aquela ideia que a gente tem da cor preta, a pessoa sentir uma temperatura maior. Por quê? É uma cor que absorve mais do que emite calor, entendeu? Por isso que nós sentimos a cor preta, a camiseta preta, por exemplo, absorver mais calor do que refletir, né? Já a camiseta branca não, ela reflete mais do que absorve. Então tem todo esse processo aí que nós chamamos de albedo. Aqui está uma tabelinha onde nos diz aí, ó, fatores climáticos albedo, índice de reflexão de uma superfície. Uma superfície de asfalto, por exemplo, ela reflete só 5% e absorve 95%, né? A mesma coisa com a terra aí, marrom, ó, absorve aí 92% e emite só 8%. Já um campo verde absorve 80% e emite 20%, e assim por diante, ó, campo seco de trigo absorve 70% e emite 30%. Já o deserto, ele absorve 55% e emite 45%. Ó, a montanha aí coberta de neve, absorve só 10% e emite 90%, que a gente estava falando. Quanto mais clara a superfície, mais fácil é dela refletir, tá ok? Vou encerrar esse vídeo aqui, na próxima a gente continua, tá ok, pessoal? Um abraço, tchau!